Olá, meu nome é André de Mello, eu sou fisioterapeuta e eu convido você, profissional de saúde, a me acompanhar nessa aula sobre comunicação. Eu desejo que você, com essa apresentação, perceba a oportunidade que está por trás de uma comunicação bem estruturada e eficiente, direcionada a potencializar os resultados dos seus pacientes e o seu sucesso profissional. Além de conteúdo teórico nessa apresentação, eu desejo que você saia daqui com sacadas práticas, com estratégias a serem aplicadas no seu dia a dia profissional. Portanto, se você é fisioterapeuta, educador físico, médico ou nutricionista, enfermeiro, psicólogo, eu tenho certeza que essa apresentação vai ser valiosa para você. Então me acompanhe. Se você nesse momento está se perguntando assim, mas André, comunicação para profissionais de saúde, que diferença vai fazer isso na minha carreira? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Primeiro, será que você se sente adaptado a esse universo digital, a essas constantes mudanças e oportunidades que surgem todo santo dia? E eu não estou falando sobre ter que fazer dancinhas e aquelas publicações apelativas, nada disso. Isso não é necessário. O que eu quero dizer será que você é capaz, nesse exato momento, de pegar o seu celular e gravar um vídeo divulgando o seu serviço, dizendo quem você é, o que você faz, quem você pode ajudar, os resultados que você realmente oferece? Você é capaz disso? Será que você é capaz de gravar um conteúdo de valor que pode fazer a diferença na transformação da saúde de alguém? Que aos pacientes, às pessoas que assistirem, se engajarem, quererem compartilhar esse conteúdo? E se tratando de parcerias, será que se eu te convidar para fazer uma live comigo, para a gente divulgar o nosso trabalho, poder ajudar algumas pessoas ao redor do mundo, ao redor do Brasil, será que você toparia com certeza? Será que se sente confortável com isso? A maior parte dos colegas, por mais que sejam muito bons tecnicamente, muitas vezes dizem não a essas perguntas. Esse é um dos indícios que a comunicação ela pode ser o que você está precisando. E, por exemplo, estamos surgindo aí oportunidades de teleconsulta. Será que você já tem aproveitado essa oportunidade? Será que você já tem desenvolvido, ajudado pessoas com o nosso conhecimento, com a nossa análise, com o nosso parecer? E além disso, pessoal, um dos desejos que eu vejo de profissionais de saúde é viver de consultas particulares, onde nós conseguimos oferecer uma melhor qualidade, melhores resultados. Será que hoje você já consegue viver de consultas particulares com o faturamento que você deseja, trabalhando as horas que você deseja? Se você busca respostas para todas essas perguntas, eu vejo que vai valer a pena você me acompanhar até o final nessa apresentação. Eu vejo a comunicação, pessoal, como uma oportunidade em algo que todos nós queremos, que é nos diferenciar no mercado. Quando pensamos em nos diferenciar, o que vem à mente, o que nós fomos formados, qualquer que seja a sua área de atuação, é fazer cursos de extensão, pós-graduações, mestrado, doutorado. Nós vivemos e aprendemos a executar técnicas, protocolos, intervenções. Só que isso não é o suficiente para se diferenciar. Alguns colegas ainda acreditam que é necessário ter uma clínica super estruturada, com equipamentos de ponta, com laser terapêutico de última geração, com bioimpedância, com uma técnica minimamente invasiva. E, de fato, é necessário ser muito bom tecnicamente atualizado. Mas, pessoal, hoje em dia, a maior parte das cidades brasileiras quase sempre tem vários profissionais que estão chegando nesse nível. Portanto, se você quer se diferenciar, enxergue as habilidades comunicativas como algo que poucas pessoas têm ascendido para essa ideia, têm percebido que isso é um diferencial que os pacientes valorizam, como uma boa relação terapeuta-paciente, uma aliança terapêutica. É essencial comunicação se você busca empreender, como eu disse, viver de consultas particulares. Portanto, além de se atualizar na parte técnica,
é necessário se atualizar, praticar e aplicar no seu modelo de trabalho, no seu modelo de negócios, as habilidades comunicativas. Isso te faz comunicar o que você faz, o que você gera de resultado, a essência do seu trabalho, quem você é. Isso é escasso, vocês percebem? Poucas pessoas, de fato, conseguem transmitir essa comunicação. Portanto, se você, nutricionista, busca se diferenciar, isso é interessante para você. Inclusive, nós, profissionais de saúde, temos dificuldades de ajudar, de ter um desfecho positivo dos pacientes, porque nem sempre todos mudam o comportamento. Nem sempre a gente consegue transmitir a mensagem do que para a gente é claro, mas nem sempre o paciente consegue absorver e entender isso e essa informação se transformar em uma ação. Portanto, a comunicação ela é importante para nutricionistas, para fisioterapeutas, para médicos, para todos aqueles que precisam influenciar numa mudança de atitude, de comportamento dos pacientes. Então, enxerguem a comunicação como uma oportunidade. Vocês devem estar se perguntando assim, o que é que um fisioterapeuta está falando sobre comunicação? Bom, gostaria aqui de me apresentar, já me apresentei brevemente, meu nome é André de Mello, eu sou de Belo Horizonte, atualmente moro em Brasília, e aqui, além de ser um fisioterapeuta, eu sou empreendedor, eu tenho uma clínica chamada Avance Fisioterapia Resolutiva. E voltando alguns anos no tempo, eu me lembro que desde a faculdade eu percebia que a relação terapeuta-paciente era uma chave que é necessária na satisfação do paciente, na melhora, no desfecho positivo, mas pouco era falado sobre isso. Eu comecei a procurar por conta. E eu encontrava sempre informações em retalhos. E eu percebi que a comunicação é vamos dizer, um mapa onde a gente consegue encaixar essas pecinhas desse quebra-cabeça. E eu mergulhei nesses estudos. E acompanhando profissionais de sucesso, de prestígio, profissionais que são bem-quistos, têm um faturamento interessante, que eu admirava, eu percebia que, por mais que eles tivessem técnicas diferentes, áreas de atuação diferentes, algo em comum era uma comunicação bem estruturada e eficiente. Alguns tinham isso intuitivamente, outros trabalharam para isso. E eu percebi que isso era algo necessário e eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos fora da área de saúde, cursos de comunicação e oratória, como um curso muito conhecido aqui em Brasília, chamado Verbalize, onde hoje eu sou um facilitador, ou seja, eu ajudo outras pessoas a aprenderem as oportunidades que a comunicação pode nos proporcionar na nossa vida pessoal e profissional. E eu costumo dizer que eu também hoje sou um facilitador na melhora dos meus pacientes. Eu busco mostrar para eles as soluções e não enaltecer os problemas na vida deles. E eu gosto tanto desse assunto que eu criei um método chamado comunicação resolutiva. Ou seja, a comunicação ela abriu várias portas, ela alavancou meus resultados. E veja o que aconteceu nesses últimos anos. Por meio da comunicação, eu consegui fechar parcerias, levar o meu trabalho em algumas empresas, divulgar o meu trabalho para que mais pessoas que precisam do serviço possam saber que existe isso em Brasília, que a solução é possível. Eu comecei a oferecer palestras e comecei a fechar parcerias com grupos, por exemplo, grupo de canoagem, grupos de corrida, como vocês veem aqui na imagem. Eu comecei a ensinar algumas ideias para profissionais de saúde. E fiz aí workshops. Tive a oportunidade de falar na rádio. Se alguém hoje te ligar e te convidar a participar ao vivo de uma gravação, será que você vai? Será que você se sente confortável com isso? Pois é, eu também não me sentia confortável, mas mesmo assim eu fui. E hoje eu percebo que com a prática está ficando cada vez mais confortável. E eu fico feliz de transmitir a mensagem que pode ajudar pelo menos uma pessoa que escutar essa informação.
Olha só que interessante, agora na pandemia abriu uma oportunidade que são as teleconsultas. Eu já fiz inúmeras teleconsultas, continuo fazendo com pessoas que não teriam oportunidade de vir aqui a Brasília. Eu fiz teleconsultas com pessoas no Japão, no Egito, nos Estados Unidos e entre outros países e outras cidades do Brasil. Será que você está aproveitando isso? E além disso, a comunicação está me permitindo criar uma equipe engajada com a missão da nossa empresa. Aqui embaixo vocês estão percebendo a equipe que nós estamos criando. E quando eu digo que a comunicação ela abre portas, eu tenho aprendido, me conectado com colegas, como aqui a iniciativa chamada Physiotalks. E isso foi uma grande recompensa iniciar essa iniciativa e me conectar com alguns colegas, onde a gente conseguiu entrevistar um fisioterapeuta chamado José Liberato, que eu tenho uma enorme admiração. E assim, eu vejo que essa iniciativa fez a minha carreira progredir em uma progressão geométrica, acelerada. Essa iniciativa de ensinar comunicação para outros colegas da área de saúde e outros fisioterapeutas me fez conversar, fazer lives com outros profissionais, gerar conteúdo de valor, ensinando aí, por exemplo, uma parte sobre a educação e conexão com os pacientes, como é uma anamnese. E, inclusive, já fechamos 2 turmas de fisioterapeutas, inclusive a primeira turma tiveram aí dentistas e profissionais de educação física. Então, assim, eu gostaria de motivá-los e fazê-los perceber que existe aí uma grande oportunidade. Agora que você já percebeu que a comunicação é algo que poucos têm percebido e poucos têm direcionado a formação para isso, e que sim, existe aqui um método, existe aqui uma referência, eu quero aproveitar aqui e gerar um valor para você que está acompanhando essa aula, mostrando para vocês os 7 motivos por que a comunicação é para todo profissional de saúde e você também precisa desenvolvê-la. Então, papel e caneta na mão. E se você está gostando dessa apresentação, deixa aqui o seu comentário, compartilhe com algum colega de profissão, alguém que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo e que pode transformar a carreira dele também. Então, me acompanhe. O primeiro ponto. Uma comunicação bem desenvolvida, ela pode potencializar a sua conexão com o paciente. Uma conexão com o paciente, uma aliança terapêutica, ele pode ser determinante no desfecho positivo, você fazendo a sua técnica, a sua conduta baseada em evidência, ou um desfecho negativo, ou uma insatisfação do paciente, ou uma não compreensão do que ele precisa fazer, ou por que ele precisa fazer, mesmo você seguindo a conduta da prática baseada em evidência. O que eu quero dizer é que os pacientes valorizam muito isso. Eles valorizam que você demonstre que você está interessado nele. Eles querem se sentir únicos, importantes. Eles querem que você decifre e dê a atenção necessária, decifrando o problema deles e mostrando a melhor solução possível. Não é assim o que nós chamamos de empatia? Será que você está oferecendo um serviço que você gostaria de receber, estando no lugar do paciente? Então, dedique inteiramente ao seu paciente. E para isso, se você me perguntar assim, André, beleza, qual que é a estratégia prática aqui? Primeiro, dedique tempo. Eu sei que o sistema de saúde nem sempre ele é cruel, nem sempre ele permite que possamos dedicar 1 hora do nosso serviço, mas isso é um requisito básico. As pessoas querem ser ouvidas. Isso ganha um ponto, ganha um bônus se você oferece isso. Segundo ponto básico, chame pelo nome, e eu gosto ainda pelo sobrenome. Senhora Maria de Andrade, que bom vê-la aqui. Vá receber o seu paciente na recepção. Aproveite já para observar a forma que ele te cumprimenta, cumprimente com um sorriso. Se você quiser ainda dar um passo à frente na conexão, saiba algum detalhe sobre o hobby dele, a localização, ou seja, onde ele mora, algum ente da família, algum detalhe sobre o trabalho. Isso torna mais individualizado.
Ele vai se sentir mais importante. É o que nós chamamos de gatilho mental da afeição. Outro ponto importante da conexão é você fazer perguntas abertas, dar a oportunidade deles falarem com detalhes a história. E não só perguntas fechadas, e nem sempre as perguntas fechadas dão a oportunidade dele falar. E também busque interagir, né? No sentido de, na hora de tomar as decisões do que é o melhor a ser feito ou do que ser evitado, pergunte para ele, faz sentido para você? Faça ele participar da decisão, qual que você prefere, essa ou essa, qual mais se adequa aos seus interesses, ao seu contexto. Outra dica, tá chovendo, dica aqui para você, papel e caneta na mão, começar a anotar e aplicar hoje mesmo. Outro ponto importante, se tratando de comunicação não verbal, que é a forma com que nós transmitimos a nossa mensagem com o nosso corpo, e não só com as palavras, não só com a nossa linguagem, é o que nós chamamos de rapport. Rapport é uma espécie de espelhamento. Então, se a pessoa está sorrindo, sorria também. Se ela está contando algo trágico, algo triste, você vai espelhar essa expressão. Isso conecta, é simples. Beleza? Vamos passar para a segunda? Se você quiser deixar algum comentário sobre essa primeira, algo que você faz nesse sentido, deixa aqui seu comentário abaixo, porque isso pode ajudar outra pessoa, outro profissional que está aqui acompanhando essa apresentação. Segundo ponto, pessoal, presença. O que eu quero dizer? A forma com que você fala, com que você usa o seu corpo, ele pode transmitir uma confiança, uma segurança, um entusiasmo. Isso pode ser a chave, a ignição para que o paciente sinta firmeza para mudar a direção do comportamento ou fazer a transformação que ele precisa para ter uma vida melhor, para ter o problema dele resolvido. Vocês já perceberam que muitas vezes alguns pacientes vão no profissional, falam para a gente, falam assim, nossa, eu fui naquele fisioterapeuta, eu fui naquele médico, naquele nutricionista e eu senti firmeza. Isso é um exemplo claro que esse profissional demonstrou uma presença. E a presença, para mim, é uma combinação perfeita, o conceito de presença é uma combinação perfeita em uma comunicação verbal, não verbal e também inteligência emocional. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Presença, então, significa uma combinação de alguns detalhes, como o olhar nos olhos, o contato visual diz muito sobre a nossa atenção, sobre o nosso interesse. Se você está falando com a pessoa, você pode até aproximar dela. Sabe, eu quero te escutar. A maneira com que você fala, o tom da sua voz, até a pausa demonstra calma. O sorriso, por mais que estejamos aí de máscara nas consultas ainda, as pessoas percebem quando a gente está sorrindo. A pausa, quando eu digo a cadência na fala. Se você falar rápido demais, a pessoa não vai entender muito bem. A sua postura, o fisioterapeuta gosta de falar sobre postura. A postura que você assume também diz muito sobre você. Se você fica numa postura muito desleixada, atrás do computador, você perde pontos na sua presença. Como você usa as mãos para poder comunicar, assim como um apresentador ele usa muito as mãos para falar, a gente pode aproveitar isso na nossa consulta. Às vezes, até falar de pé, isso transmite uma energia com o nosso corpo. Tem presença aí. A forma com que você cumprimenta o seu paciente. Lembra que eu falei que a primeira impressão é que fica a forma com que você vai abordar o seu paciente, chamar pelo nome, cumprimentar. Ele vai transmitir aí uma presença. Se você deixa de fazer isso, você perde pontos. Os pacientes, eles desejam muito ter a certeza que eles estão tomando a melhor decisão. Portanto, evite falar, eu acho que, ou não sei muito bem. O excesso dessas expressões pode evitar que o paciente se sinta seguro. Ao invés de falar, eu acho que, eu acredito que faz uma diferença. Tem pessoas que falam, eu acho que, coçam a cabeça, olham para cima.
O excesso disso faz a pessoa, muitas vezes, não se engajar no seu tratamento ou não querer voltar numa segunda consulta porque faltou confiança, faltou presença. Então, fica essa dica para você. Terceiro ponto, que a comunicação com certeza ajuda profissionais de saúde a gerenciar as emoções. Comunicação não é só o que a gente fala, mas como a gente reage às situações. Profissionais de saúde frequentemente sofrem quando não conseguem ajudar o paciente, ou quando tem aquele receio de fazer um mal ao paciente. Portanto, para ajudar uma pessoa, a gente precisa também nos conhecer, os nossos sentimentos, as emoções, os comportamentos. Portanto, existe uma linha chamada inteligência emocional, que tem como uma referência um autor chamado Daniel Goleman, e ele diz alguns pontos que não é interessante você achar que você vai ajudar todo mundo, nós não somos unânimes. É interessante também você escutar o paciente sem julgamentos. Então, está aí uma dica. Nós temos uma tendência intuitivamente de julgar que a pessoa não está fazendo porque ela não quer. Começamos a hipotetizar esses julgamentos internos. O que eu recomendo é que você escute sem julgamentos. Pense o que você faria se estivesse ali na situação, estivesse na pele da pessoa. Outro ponto importante que nos faz sofrer menos é evitar nos comparar com outros profissionais. Isso, você olha outra pessoa que parece que está tendo sucesso e você não. Pessoal, inteligência emocional ajuda muito nesse sentido. E uma outra dica que eu costumo fazer é buscar, antes da consulta, entrar numa sintonia, meditar. Se você está dirigindo e chegando na sua consulta, busque meditar. Meditar não é ficar com a mão assim, de olho fechado. É simplesmente se desligar de problema, o que eu vou fazer à tarde. Simplesmente pense como você pode ajudar essa pessoa. Se ela chegar bem, o que você vai fazer? Se ela chegar pior, o que você vai fazer? Ou seja, comece a antecipar também as condições para você chegar lá preparado, né, e conseguir transmitir a melhor decisão, a melhor comunicação. Então, meditar é algo interessante. A respiração também nos ajuda muito. Se você se sente assim desconfortável ou ansioso, respire um pouco para dar um parecer para o paciente, para conversar com ele. Inclusive, pessoal, as nossas vivências, a nossa experiência, quando a gente começa a buscar esse conhecimento, ela nos ajuda também a dar uma recomendação para os pacientes que não seja só baseada em evidência. Como, olha, eu já passei por isso que você está passando. No seu lugar, eu faria algo nesse sentido. Isso é humano, isso é transmitir uma comunicação humana mesmo. Então, eu gosto também de utilizar, assim, buscar conhecimento extra, a profissão, a fisioterapia, no caso, e transmitir a minha vivência para ele. E olha que interessante também que a inteligência emocional que o Daniel Goleman diz. E assim como outros autores, como a Brené Brown, demonstre vulnerabilidades. Não é errado você, por exemplo, fisioterapeuta tem receio de falar que já teve lesão, né? Parece feio, né? Um fisioterapeuta tem uma dor lombar, tem uma dor no pescoço, né? Parece que diminui a sua competência, mas não. Se você demonstra uma vulnerabilidade, diz para o paciente, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu sei o que você está passando, eu também já tive uma dor lombar. E isso conecta demais. Isso te faz até sofrer menos e faz até o paciente entender que isso tem uma solução. Então, fica essas dicas aí para vocês. Se tratando de comunicação, um quarto ponto relevante é transmitir uma compreensão, uma aceitação e uma adesão ao tratamento. Eu acredito que todos vocês hão de convir que boa parte dos resultados, para não dizer 99% dos resultados, dependem de um engajamento do paciente. Mas como alguém vai se engajar ou aceitar essa proposta de tratamento se ele não entendeu o
que está acontecendo, o porquê que ele tem que seguir isso, como que deve ser feito, o quanto deve ser feito. Então, a gente precisa, eu costumo dizer aos pacientes que uma parte importante da minha consulta é transmitir o que é não compreendido, ou desconhecido para ele e complexo, em algo mais simples, compreensível, algo que faça sentido para ele. Então, tão importante quanto a nossa intervenção, o protocolo, a técnica, o exercício, é fazer ele entender o que está acontecendo. E há muito de uma comunicação aí. E para você convencer, eu costumo dizer isso no nosso curso, no Comunicação Resolutiva, que antes de você convencer alguém de algo, você precisa primeiro conectar com ela. Ela tem que ter uma confiança em você para seguir o que você está se propondo. Porque se fosse tão fácil assim, mudar a atitude, entregar uma cartilha resolveria o problema de todo mundo. Mas você sabe que não é bem assim. Então, essa missão de negociar com o paciente, mudança de atitude, deixar os velhos hábitos que estão contribuindo para o surgimento do sintoma ou da doença, ou algo indesejável que está fazendo eles nos procurar, é preciso transmitir de forma clara, simples e objetiva. Então, aqui, uma dica para você perceber e seguir: evite termos técnicos. Um vilão na compreensão dos pacientes é a gente querer falar com eles como a gente fala entre colegas, ou em congressos, ou em cursos. Então, use mais analogias. Use metáforas, ou seja, a sua recuperação, fala como uma mulher que gosta de cozinhar, fala, é como uma receita. Não adianta colocar a farinha no final, você tem que colocar ela no começo, senão a receita não dá certo. Assim é a nossa recuperação. Primeira etapa, esse exercício ou essa intervenção é como se fosse a farinha. Ela vem primeiro, depois vem essa etapa e depois vem essa etapa. Usar analogias que são ligadas com algo que a pessoa já tem vivência no dia a dia dela, como o homem que sabe sobre um manual de instruções, ele vai entender que a recuperação é como um manual de instrução, que uma recuperação é como uma cicatrização de uma ferida no dedo, que a recuperação é um balanço, como depositar dinheiro na sua conta e tirar dinheiro na sua conta. A recuperação é o equilíbrio entre depositar mais do que tirar da conta. Então, são essas expressões simples que fazem toda a diferença numa adesão, compreensão, aceitação e adesão ao tratamento. Outro ponto importante, se você atende uma criança, um adulto, vamos considerar ou homem ou mulher, e um idoso, a linguagem, o tom de voz, a cadência na fala, ela tem que ser alinhada, ajustada. É uma criança, vale a pena você baixar, falar mais no nível dos olhos dela. É interessante você até falar de uma forma mais despojada, uma forma mais não tão formal. Muitas crianças têm receio de ir em profissionais de saúde. Alguns idosos, se você falar de forma muito rápida, como você fala com um adulto, ele não vai captar os pontos principais. Olha que coisa interessante, os idosos gostam de tudo por escrito. Deixe por escrito para ele. Enquanto que os jovens, eles gostam de ver vídeos. Tudo isso influencia na sua conduta. Um ponto interessante também seja o mais objetivo possível, evite ser prolixo. O excesso de informação não quer dizer algo melhor. E eu ainda ressalto que se você se interessa por esse assunto, estude comportamento humano. Existem linhas aí da psicologia comportamental, psicologia social, que eu gosto muito, dentro de pesquisas aí de um autor chamado Robert Cialdini, que ele chama de princípios da persuasão. Outros autores vão chamar de gatilhos mentais. E é interessante você estudarem 6. Eu ensino isso no Comunicação Resolutiva. Como o princípio da afeição, reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, escassez e autoridade. Se você entender o que são, como aplicá-los, o conceito, como aplicá-los,
você vai conseguir ter uma adesão dos pacientes muito melhor. Então, vem comigo. Quinto ponto, uma divulgação eficiente. Vocês devem estar se perguntando assim, mas André, eu já divulgo o meu trabalho, eu já tenho um canal no Instagram, Facebook, e outros vão falar assim, não, a minha divulgação é só o meu boca a boca. Ou uma divulgação, assim, ou alguns ainda utilizam cartilhas, panfletos, e está tudo bem. Aqui o que eu quero divulgar, o que eu quero dizer é que uma divulgação eficiente, ela parte muito por um gatilho mental chamado reciprocidade. Antes de pedir, marque consulta comigo, essa questão mais apelativa, eu recomendo que vocês ofereçam uma informação relevante, algo que pode transformar a vida da pessoa. Ou seja, uma reciprocidade é você entregar algo sem esperar nada em troca. Quando eu digo entregar algo, você hoje pode buscar um tema, entregar ali uma informação sobre esse tema, uma análise sua, ou seja, quase ninguém faz uma análise como você dessas informações, tá? Evite aquele Ctrl+C, Ctrl+V, ou ficar falando o que todo mundo fala, e dentro dessa análise, busque ao final dar uma recomendação. Esse é um tipo de publicação, de divulgação, que pode ser por forma escrita, ou falada, ou por vídeo, que ganha um bônus, porque a pessoa já te conhece antes mesmo de consultar com você. Se você faz dessa forma, há uma chance muito grande da pessoa se interessar enormemente por dar um passo à frente e fazer uma consulta com você, porque ela vê você como uma pessoa apta a oferecer a solução que ela tanto busca. Ela vai te ver como uma autoridade. E se você faz informação, análise e recomendação, essa estratégia de comunicação é algo que é muito escasso. Tente ser original. Tente não falar mais do mesmo. Evite o que eu chamo de conteúdo jornal hoje. Conteúdo jornal hoje significa: se chover, saia de casa com um guarda-chuva. Beba água, porque é importante para a hidratação. Todo mundo sabe disso. Isso é mais do mesmo. Você pode fazer muito melhor do que isso. Além disso, outra informação para você sair aqui com sacadas práticas. Evite focar nas suas ferramentas de trabalho, no laser, na bioimpedância, na técnica cirúrgica. Evite falar menos sobre o método RPG, Mackenzie, Suchard, Busquet. Fale mais sobre os resultados que você gera, quem são as pessoas mais indicadas para te procurar. As pessoas elas querem ter certeza que elas têm, de fato, têm um resultado. Elas não estão buscando necessariamente a ferramenta que se oferece. Isso é uma dica prática. Tá bom? Então, mão na massa, se você quiser dar um pause agora e responder essa pergunta, escreva aí, em uma expressão, o que você oferece? Qual resultado você é capaz de gerar com o seu serviço? Bom? Vem comigo então, boca a boca ativo, uma comunicação bem estruturada e eficiente, ela é capaz de induzir um boca a boca. Muitos vão dizer assim, André, mas o meu boca a boca já acontece. Ele acontece com os resultados, e eu concordo. Quem não oferece um resultado, dificilmente vai ter um boca a boca, pessoas chegando, te procurando. Agora, vocês já perceberam que tem pessoas que se recuperam, que têm resultado com o seu trabalho e que não necessariamente te indicam? Essas pessoas poderiam ser induzidas com uma estratégia a te indicar. Então, o que eu costumo dizer? Quando uma pessoa está super satisfeita, ela demonstra isso, ela está se encaminhando para alta, eu gosto de expressar que os problemas que eu resolvo, eles vão além do que o que ele me procurou. Então, se eu recuperei uma dor no tornozelo de uma pessoa, eu busco momentos na consulta para dizer que a gente também recupera dores lombares, se ele conhece alguém que tem o mesmo problema que o dele. Então, eu busco isso. Eu busco investigar isso para criar uma oportunidade de induzir a divulgar esse tipo de trabalho individual, de resultado, que ele está satisfeito, para outras pessoas que ele tem uma afeição, ele tem uma proximidade, como familiares, amigos ou colegas de trabalho. Outra coisa interessante, se tratando de um boca a boca, busque entregar
um pouco a mais do que a pessoa estava esperando ali. O que eu quero dizer? Se a pessoa se recuperou de uma dor no tornozelo, pergunte para ela se ela já teve alguma outra lesão, algo que ela ainda gostaria de ter uma recomendação nos exercícios ou numa melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, a pessoa vai falar, eu já tive a dor no joelho, eu nunca tratei. Entregue algo além do que ela estava ali investindo, pagando na sua consulta. Tenho certeza que essa pessoa vai ficar mais induzida e satisfeita com a ideia de te indicar outras pessoas. Então, essas expressões, possivelmente você pode encontrar alguém com um problema parecido com o seu. Então, assim, se ela encontrar, logo ela vai lembrar de você. E outra coisa que eu gosto também é de criar o que eu chamo de embaixadores de saúde. Eu digo para as pessoas assim, se você encontrar alguém com esse mesmo problema, ensine o que você aprendeu aqui comigo para ela. Ou seja, ele vai promover saúde. Isso é legal. Então, além disso, as pessoas geralmente respondem, não, pode, com certeza eu vou fazer isso, e com certeza eu vou te indicar. Então, interessante. Outro ponto, assim, básico, extra aqui, que eu me lembrei agora, é o boca a boca virtual. Depoimentos no Google, no Facebook, você pode pedir para essa pessoa deixar por escrito as impressões, a experiência que ela teve com o seu serviço. Básico, gratuito. Não precisa de nada, pessoal. Legal demais, não é? Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou entregando conteúdo que eu acredito, que eu aplico. Isso é reciprocidade. Olha como que vocês vão ficar mais também satisfeitos. E, como consequência, vocês vão querer compartilhar esse conteúdo. Vocês vão, provavelmente, me mandar aqui uma mensagem agradecendo. É isso. É isso que vocês podem fazer também com os seus pacientes. E o último ponto, o porquê todo profissional de saúde precisa de comunicação, é para fechar parceria entre profissionais. Eu costumo dizer que nós não crescemos sozinhos. Né? Então, criar uma rede de parceiro, de indicações, ele acelera o seu resultado, o seu sucesso profissional. Não espere alguém bater na sua porta. Isso é uma iniciativa que parte de você. Então, fique atento aos problemas que você não é capaz de resolver e busque pessoas boas que vocês possam se conectar, ter uma indicação e contraindicação. E também você estar nessa lista de indicações e contraindicações do outro. Você pode fazer uma apresentação, uma mini apresentação. E nessa apresentação, muitas pessoas, assim, colegas me falam, André, eu não sei como abordar um médico, como abordar um nutricionista. É simples. Mostre como o seu trabalho, algumas ideias que você tem, pode potencializar o trabalho dele, pode resolver algo que ele não consegue resolver sozinho. Essas são ideias de um livro de outro autor chamado Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, pega essa ideia, coloque em prática. E se você colocar em prática, deixa aqui abaixo nos comentários para eu saber se isso te ajudou. Tá? Evite ficar falando muito nesse primeiro encontro, do seu trabalho, onde você passou. Não que isso não seja permitido, não é proibido, mas seja objetivo, pontual em como você pode ajudá-lo e como vocês podem trabalhar juntos. Por exemplo, eu já fiz uma lista de profissionais que eu posso trabalhar junto, e são profissionais de educação física, ortopedistas, geriatras, reumatologistas. Então, esses profissionais, eu preciso da ajuda deles, e de diferentes especialidades. Um especialista em tornozelo, pé, joelho, ombro. Hoje mesmo o paciente me perguntou, eu preciso de uma indicação de um médico. Eu indiquei aqueles que eu acredito, que eu sei que os meus pacientes com certeza vão ser bem atendidos. Então, indique pessoas também que você acredite, isso é importante, tá bom? E além disso, olha as oportunidades. Você pode convidar um profissional e faz uma collab, faz uma live de parceria. Eu já perdi as contas das lives que eu fiz com outros colegas, que chegaram pessoas dessas lives interessadas em fazer uma consulta comigo, presencial ou por teleconsulta. Então, se eu hoje te convidar para uma live, com certeza você topa. Se você topar, me deixa uma mensagem, viu?
E me fala como a gente pode aí trabalhar junto ou ajudar outras pessoas, tá bom? Se você ainda tem aquela crença que é difícil conversar com outros profissionais, o máximo que você vai receber é um não. Você tem que tentar. Se você quiser viver de consultas particulares, é aí que é um dos seus passos importantes. Tá? Você vai receber inúmeros nãos e está tudo bem. Eu já recebi inúmeros nãos. Mostre que vocês podem crescer juntos. E eu finalizo essa apresentação trazendo aqui a reflexão para vocês. Uma habilidade poderosa de comunicação é capaz de elevar a satisfação dos seus pacientes. Existem pormenores que você pode aprender que fazem os seus pacientes ficarem super satisfeitos, muitas vezes sem ainda ter o problema totalmente resolvido. Vocês já perceberam que algumas pessoas indicam o nosso serviço logo depois da primeira consulta? E se você tiver isso bem trabalhado, você pode aproximar um desfecho positivo, resultado desejado desse paciente, envolvendo ele nessa adesão ao tratamento. É isso que a gente quer, ajudar as pessoas. E como consequência também ser admirado, ser reconhecido pelos pacientes e por outros colegas, né, ter um prestígio, isso é importante, valorizado. Ser um profissional valorizado. E claro, como consequência, viver de consultas particulares, faturar mais, trabalhar menos. Eu pergunto para você, qual que é a mensagem que hoje você quer transmitir sobre você e sobre o seu serviço? A comunicação, ela é essencial para isso. Como que você está sendo conhecido ou como que você quer ser lembrado? Será que uma pessoa que faz consultas fast food e que tem pacientes ali que saem insatisfeitos da sua consulta, não voltam na segunda consulta, que abandonam o tratamento, ou aquelas pessoas que falam, busca lá a Renata, a Mari, o Gustavo, o André, porque lá ou ele resolve o seu paciente, o seu problema, ou ele encontra alguém que é capaz de resolver. É assim que eu quero ser lembrado. Então fica essa reflexão. E eu finalizo aqui agradecendo a presença de todos vocês. Aqui estão meus canais, Comunicação Resolutiva, o André Melo BH, o Avance Físio. Vocês vão encontrar os conteúdos ali que eu vejo que são de valor para a gente transformar junto, não só a fisioterapia, mas outros profissionais conseguirem se beneficiar com esse tipo de informação. Então, até a próxima.